Mas que Mas bom. aqui, você mandou o link lá da integração, eu tentei já Uhum. mexer agora, nos minutinhos antes, e não consegui. Não aparece aquela parte? Aparece, tudo que mostra lá naquele link apareceu para mim. Aham. Consegui fazer a parte toda dentro do Cienge. Aí agora a parte dentro do Prevision, ele tá me negando. Ah, tá, a gente vê o que pode ser. A Aí eu gente não sei se faz é em junto. relação à API, se eu tenho que ver com o pessoal aqui. Aham. Não, a gente vê se é alguma questão ali da hora de preencher, a gente Hum, faz junto e vê se dá certo. Mas que bom, já foi até mais rápida. Mas aí hoje a gente tira as dúvidas, então, ali do cronograma, e aí já entra nessa parte de orçamento, né, para fazer a vinculação também. uhum. Daquela questão do loteamento, chegou a dar uma ajudada, aqueles modelos que eu coloquei, tá ainda com Sim, muita dúvida? era mais ou menos o que eu estava pensando mesmo. Tem um que você colocou que é muito parecido com o que a gente está fazendo. As Aham. atividades, né, os pacotes de serviço são muito parecidos com o que a gente botou no nosso cronograma. Uhum. A única coisa que ele não tem são as edificações, mas tá Uhum. tranquilo. Ah, então beleza. Aí você já vai começar ele meio que em paralelo, assim? Ou ele é um. Até não Não, lembro. eu já comecei, eu tinha lançado uns lotes já, aí eu tinha ficado em dúvida e não lancei os pacotes de trabalho. Uhum. Aí eu vou entrar de férias sexta-feira e vou deixar o Pablo mexendo. Vou dar uma Ah, orientada e vou deixar ele mexendo. Aí a ah, não. próxima vez que a gente reunir já vou ter muita coisa lançada. Ah, legal. É até bom que a gente já entra hoje nessa parte do orçamento, que daí é algo que depois dá para, como é mais operacional essa parte, né? Dá para ir fazendo, né? E vou auxiliando ele. Quando você voltar, a gente já entra na parte de medição, de acompanhamento, sabe? Reprogramação, tudo É mais. isso aí? Essa é a Tá? ideia. Você quer ir entrando na parte ali do orçamento da integração para a gente dar uma. Ah, o Pablo já chegou também. Sim, chegou. Se preferir, se quiser, a gente tira as dúvidas primeiro. Acho melhor, né? Antes da gente entrar Aham, sim. em outro assunto. Deixa eu compartilhar a tela com você. Tá. Aí eu vou perguntar. Tá vendo aqui já? Hum. Depois eu volto para essa tela aqui. A primeira dúvida é questão de funcionalidade. Eu consigo ver onde eu já apropriei o pacote de serviço? Tem algum lugar que eu consigo olhar? Apropriar, você diz o quê? Por exemplo, eu já coloquei no Garden primeiro tipo e tudo mais. Eu consigo ver um resumo de onde eu tenho esse pacote de serviço lançado já? Ah, da alvenaria, você diz? Por exemplo, Isso. quero saber onde ele está acontecendo na minha obra. Isso. Porque, por exemplo, tá bem grande. Aí chega um momento que eu estou em dúvida se eu já lancei ele no tempo na garagem ou no Ah, teste. tá. Para a questão de visualização, até já puxando, não é só isso que resolveria, né? Mas você pode usar o menos e o mais do teclado, que ele ajusta o zoom do cronograma, não é da página da web, sabe? Aham, tipo assim, né? Isso. Então, você pode usar isso para visualizar. Às vezes eu quero, né, visualizar mais Aham. completo assim a linha de balanço. Deixa eu só dar uma conferida. Vai naquela parte de pacotes de trabalho ali no menu. Ele mostra se já tem atividades cadastradas, mas eu acho que ele não mostra onde, né? Não, pelo menos eu não achei. Quando eu clico em editar, É, ele só me mostra isso aqui. porque assim, lá na Dash teria um campo para você acompanhar a evolução de cada serviço, você consegue ver em que lotes ele está acontecendo, mas não sei se seria o caminho mais fácil de você ir lá, sabe? Uhum. Vê se ajudaria, ó. Vai ali na Dash, onde tem aquelas barrinhas, lá para cima, aquele gráfico, isso. Ah, perdão, é mais para cima ainda, é outro gráfico, confundi. E, Aí, na Dash padrão, aí seleciona. Ah, tem que mudar a visão para física, porque aí ele ainda não está com orçamento vinculado. Vai ali, pode cancelar, vai ali onde está percentual e muda para física. Ah, deu-
Ah, não tem a linha de base ainda, né? É que a gente ainda não cravou uma linha de base, por isso que ele não vai gerar os dados. Entendi. Porque daí ali, dá até para cravar uma, qualquer coisa a gente exclui depois crava de novo, mas é que ali você teria uma visão assim, como é que está acontecendo a minha alvenaria na obra? Como é que ela foi medida cada mês e onde que ela está acontecendo em cada mês, coisas desse tipo, sabe? Uhum. Mas, ou a gente fazer um exportável do cronograma, Letícia, e aí filtrar a alvenaria, e você conseguiria ver em todos os lotes que ela está acontecendo, poderia ser uma opção também. Exportando tudo ou sem? Se você preferir exportar tudo e lá nos filtros do Excel e selecionando os pacotes que você quer uma opção, tem como você filtrar já o pacote que você quer antes de exportar, sabe? Uhum. Porque daí lá ele vai mostrar a atividade que está acontecendo em cada lote. Então, se a gente faz um filtro por alvenaria, você veria todos os lotes em que ela está lançada. Acho que poderia ser uma opção. Uhum, entendi. Aí que vai ali em notificações, pode clicar ali que logo ele já aparece aí. Aí. Então, por exemplo, né, a gente seleciona ali a superestrutura ou a alvenaria, ele cria um filtro no Excel. Entendi. Acho que poderia ser essa saída, eu acho mais fácil, sabe? De repente, conferir se em algum dos lotes que ele deveria estar lançado ainda não aparece aqui, Entendi, beleza. tá? Uhum. Não tinha me perguntado isso ainda. Mas acho que é uma saída, sim, tá? E ele não vai te deixar lançar de novo em pacote que já foi lançado, tá? Então, Sim, eu percebi isso. então ele não deixa lançar um pacote com o mesmo nome. Então também não vai correr esse risco assim de você lançar de novo, onde já tinha lançado algo desse tipo. Uhum. Beleza? Beleza. Eu acho que você vai mostrar isso na hora que a gente fizer a integração, mas tem alguma diferença na hora de vincular com o orçamento e dividir as coisas, se eu estou tratando a atividade como um pacote ou como um serviço? Por exemplo, a alvenaria eu estou tratando como um serviço aqui. Uhum. Nas que a gente criou um pacote com serviços dentro, a gente consegue vincular a nível de serviço. Então, eu consigo ponderar quantos por cento daquele item do orçamento se refere à marcação, quanto se refere à elevação, por exemplo. Tem também, como mesmo nesse caso da alvenaria, Letícia, você excluir a vinculação a nível de serviço e jogar tudo para a alvenaria. Só que daí a plataforma ela vai distribuir o peso entre os dois serviços proporcional à duração deles. E nem sempre proporcional à duração, né? Por isso que Uhum. eu sugiro, aonde tiver serviços, realmente a gente definir ali no peso quantos por cento vai para cada um. Onde tiver só como um pacote, sem serviços, aquele valor vai estar vinculado a essa atividade, distribuída ao longo dos dias. Entendeu? É sempre distribuído ao longo dos dias o peso, só que em serviços eu posso determinar o peso de cada serviço. Talvez vai ficar mais claro na hora que a gente vincular. Tá. Mas, por exemplo, R$ 1.000 faz, 10 mil é referente a um pacote, que não tem serviços, tá? Uhum. Então, esse pacote, ele tem um custo vinculado a ele de 10 mil, e cada dia que ele acontece na obra vai ter esse percentual, né, de acordo com a duração que ele tem, desses 10 mil, distribuído igualmente entre os dias. Uhum. Quando Igual tem o faz, né? distribuído igualmente. Onde tem serviço, eu posso falar que, tal serviço desses 10 mil, 3 mil é da marcação na alvenaria, por exemplo, 7 mil é da elevação. Beleza, eu consigo separar esses pesos, mas ainda assim, dentro da marcação, esses 3 mil que é referente a ela se diluem durante os dias em que ele acontece, e dentro da elevação, os 7 mil se diluem entre os dias em que a elevação acontece.
Tá. Se eu entendeu? tenho, por exemplo, no meu orçamento dividido, um item para marcação de alvenaria, um item para elevação de alvenaria, tem problema eu ter botado tudo no mesmo pacote? Eu Não, consigo vincular não, certinho o que que eu quero? isso não tem problema. A gente pode pegar o item da marcação e vincular só o serviço marcação e pegar o outro item e vincular só. É a mesma coisa para quando você tiver pacotes que às vezes tem serviço de hidráulica e de elétrica, né? Que aí Uhum. é muitas chances, né, de ser itens separados no orçamento. Não tem problema, a gente consegue vincular cada item a um serviço. Beleza. Tem um negócio aqui também que aconteceu, eu quero saber se eu posso fazer. Na hora que eu Uhum, criei o pacote de pintura, por exemplo, deixa eu achar ele aqui. Eu criei alguns serviços, tipo assim, amassamento e primeira demão. uhum. Aí aqui dentro do tipo, ok, tá? Deixei desse jeito, botei a duração e tudo mais, eles estão vinculados, etc. Aí quando eu cheguei aqui no embasamento, tem alguns momentos que eu quis tratar só como primeira demão. Na escada aconteceu isso. A escada tá mais fácil de achar. Ou no posto. Aqui, ó. Aqui eu não quis tratar do amassamento, eu quis tratar só da primeira demão. Aí eu excluí isso aqui dentro mesmo. Isso vai me gerar algum problema? Eu acredito que não. A única coisa é que, assim, pensando em questões, né? Para cópia de outro projeto, lá no pacote pintura, vai estar considerado o emassamento e a primeira demão, certo? Só um Uhum. ponto, foi só uma edição que você fez nesse pacote em específico. Quando a gente for vincular o orçamento, o que vai acontecer é que o serviço do emassamento, ele não vai estar acontecendo nesse lote. Não vai ter um Beleza. peso nesse lote. O Só sistema vai isso. entender isso, né? Ele vai pegar a quantidade de Uhum. vezes que tem amassamento, né? Os lotes que tem amassamento, e ele vai pegar os lotes que tem primeira demão certinho. Ele não vai E, basear no pacote pintura, não, né? não, igual você falou, ele vai considerar os lotes, ele vai considerar o peso que você Ali atribuiu para eu cada serviço. serviço e o quanto que foi para cada lote. Daí ele vai entender que nesse lote aqui não tem esse peso do primeiro serviço, né? A Tá. soma total, lá na Dash, a soma total que te mostra o custo vinculado a esse pacote vai considerar os dois serviços, mas só onde eles acontecerem, Uhum. Beleza. tá? Tá. Beleza. Era isso, né? Tem mais alguma? Não foi. De dúvida, por enquanto, era isso. Beleza, eu ia só te perguntar, eu vi que ali entre a alvenaria e a estrutura, você preferiu deixar essa independência, né? Acho que Eu botei, cadê? Tem uma que tem. Acho que é só a primeira. Deixa eu ver. Essa aqui? Não. É, tá sem. Mas deveria estar com. tá. Eu ia falar, mesmo sendo um intervalo grandinho ali, né, por conta do intervalo, ainda prefiro deixar com dependência. É, não, tá sem, mas deveria estar com. Eu achei que eu tinha botado. Mas depois eu volto e ponho, então. Não dá para editar ali e já colocar em todos, sabe? Uhum. Mas aí tranquilo, qualquer coisa você vai me perguntando, Beleza. beleza? Uhum. Quer ir para a parte ali do orçamento, que daí a gente confere ali a API e já entra na parte da vinculação? Sim, onde você quer que eu vá aqui? Vai lá em configurações, que daí a gente vê Eu tava primeiro. tentando. Isso, lá na engrenagemzinha lá embaixo. Onde eu Onde eu tava estava tentando. colocando as informações do CIND. Aí, subdomínio é Javé, eu acho. Que é É, isso aqui, né? Javé, ponto, sim, aí o subdomínio é só Javé, não é isso? isso, aham. Tá. Aí o usuário e a senha é um que eles me emprestaram aqui para eu usar para fazer isso. Ah, é que acho que o. Meu, será? Não, a senha é um código que gera lá quando você fez o cadastro aqueles ajustes que eu te mandei o link. Ele gera uma senha. Deixa eu ver qual que foi o print que você abriu ali. Que é uma senha bem grandona, assim, normalmente que o CIND gera. Aqui nessa parte aqui de API. É. Mas deixa eu ver aquele outro documento que você. Aqui é só Ah, tá. Então, é que eu acho que usuário não e é. senha para acessar. Isso, então não é essa senha. Por isso que acho que não tá dando Onde, certo. mas onde que eu descubro essa senha aqui? Quer ver? Vamos Eu não ver. estava naquele link, cadê o link? Aham.
Dá pra gente gerar outra qualquer coisa, não tem problema. Vamos fazer assim. Ali no usuário, você consegue entrar no Cienge? Aqui. Acho que essa senha que eles te passaram foi para você conseguir acessar essa parte, eu acho, né? Eles me deram um usuário e senha que tem livre acesso, ele é Isso, aqui. Por isso que eles isso. fizeram isso. Não, então beleza. Então a gente vai ali em usuários de APIs. E aí, eu acho que a gente tem que criar um novo. Deixa eu só confirmar aqui. Mas a senha que eu tenho é essa aqui, ó. Tá nesse aqui. Ah, esse é o que Esse é o que você eu tô agora, logada. usaria. Tá. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Certo, então vamos no lápis ali da edição dele. Eu acho que é esse, na verdade, né? Pode ser que não seja, né? Deve ser por isso que tá dando erro. Não, mas vamos ver. Foi aqui que eu habilitei as coisas que tá pedindo. Aham. Tá, a gente habilitou tudo. Aqui, habilitei. Que ele vai gerar uma senha. Por isso que eu tô achando que a gente tem que criar um novo pra API da Prevision, sabe? Deixa eu só confirmar. Eu acho que é esse aqui. Esse aqui? Mas também. Mas é porque o nome é master.eng, né? É só master, master.eng. Não sei se é isso. Eu acho que não tem outro master. Assim que. Mas aqui não é a mesma coisa. Só para engenharia, talvez. Sim. Cliquei na aba errada para fechar. Pera aí, Letícia, só tô vendo aqui um outro vídeo para tentar entender onde é que pode ter. Tranquilo. Talvez sim. Talvez eu tenha que criar um novo usuário. Sem ser tipo, tem acesso a outras coisas sem ser engenharia, sem ser orçamento, suplementos. Não sei. Não sei mesmo. Eu vi esse aqui, eu fui direto aqui, mas. Eu acho que a gente tem que criar um novo mesmo, que daí a gente vai usar para essa integração com o Prevision. Vamos criar. Vou Isso. chamar de Prevision, então. Aham. Isso? Aham. Esse e-mail de acesso pode ser o seu e-mail mesmo, da Javé, isso. Aí também o nome. Eu acho que pode pôr nunca expira, que aí ela não vai ficar atualizando, senão você vai ter que ficar atualizando a integração, sabe? Beleza. Isso, aí esse vai ser assim que a gente vai jogar lá na... Pode salvar ela em algum lugar, depois a gente vai jogar lá na Prevision. Se quiser mandar na minha conversa do WhatsApp, pode ser também. Beleza. Aí vamos agora dentro daquela API configurar, dentro dessa chave, configurar aqueles itenzinhos. Agora eu vou ter que configurar tudo de novo. Então vai ser o orçamento. Perdão. Você tá indo na ordem? Não. Senão te dá uma cola aqui. Eu tô lembrando. Tá. Já decorou. Orçamento, planejamento. Tem centro de custos, que é o GET ali. Isso. E Não era todos, não, era. o centro de custos é esse cost centers. Isso, esse terceiro. Planejamento de obra, já foi? Foi. E acompanhamento de obra. Isso, esse que não foi. Esse era esse e esse, né? O acompanhamento é só o post. Tá, esse não. Isso. Aí o planejamento era os dois, era o... Eu acho que Se quiser foi. confirmar. Isso, planejamento são esses dois mesmo. Beleza, acho que foi tudo então. Então, beleza.
Então, agora fizemos. Agora a gente leva isso lá para aquela parte de configurações do Previsio. É esse usuário, né? O que eu acabei de criar, senha, Aham. e não deu. O usuário, deixa eu só conferir. Quer ver? Vai ali no Change de novo. Vai ali no editar. Eu tô na dúvida se é aquele segundo nome que você colocou. Aqui, será? Isso, é. Eu acho que vai ser o Javé traço Previsa. Aí foi. Agora a gente vai lá em orçamento, naquela moedinha, no menu. E a gente vai fazer a importação do orçamento. Pode criar a categoria. Aqui, no plano Pro que vocês estão, a gente só consegue ter uma categoria de orçamento, né? Mas não sei se vocês trabalham com financiamento em obras, Letícia? Não. Não? Ah, então tá. Para quem trabalha, aí poderia ter, né, a segunda categoria para trazer também PLS e tudo mais. Então, pode colocar o nome que você preferir, né, como orçamento executivo, nome da obra, enfim, como que vocês preferirem. Eu vou chamar só de orçamento por enquanto. Bom, depois eu posso criar se quiser, né? Pode editar, tranquilo. Beleza. Pode fechar. Aí a gente vai ali naquela setinha para importar o orçamento. Isso. E esse... Isso. Então, esse vai ser agora o nome do orçamento ali que a gente vai trazer. Até eu ia perguntar, lá no Cienge, está dividido em mais de um centro de custo o orçamento desse projeto? Não. Tá num centro de custo só, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha como que ele tá. É esse aqui, ó. Esse centro de custo aqui que eu quero. Ah, tá. Esse seria o número Da obra. da obra. Aí ele abre, esse aqui embaixo é só um. Ah, tá. Daí é só um centro de custo mesmo. Tá tudo junto, indiretos, diretos. Isso, tá tudo junto. Tá. Então vamos colocar lá o número da obra. Aqui é o nome. Aí pode ser o nome que você preferir. Se quiser pôr, tipo, versão de orçamento, algo assim. Aí seria o nome da obra e... Ah, o que eu tava perguntando, eu confundi com cena de custo, é a unidade construtiva, né, que chama no Cienge. Mas é só em uma também, né? É aquela que apareceu ali embaixo. Acho que tá só em uma também. Isso. Ou é o 64? Primeiro a gente coloca o 64, depois a gente coloca a unidade construtiva. Isso. Aí ele vai puxar a sua EAP do Cienge. Show. Beleza? Aí pode pôr importar. Ele vai atualizando. Aqui a gente vai ter que pensar daí, Letícia, num seguinte. Para a gente rodar a integração com o Cienge, a gente tem que vincular todos os itens do seu orçamento ao cronograma. Como o orçamento de vocês, ele engloba tanto custos diretos quanto indiretos, aí a gente precisa pensar em uma forma de trazer os indiretos aqui para o cronograma, sabe? Então, eu vi isso na Ideari já, eu já até deixei um lote criado para isso aqui. Ah, beleza. Deixei um lote aqui de custos indiretos criados para isso. Ah, tá, beleza. A gente sempre sugere, né? Se conseguir deixar em unidades construtivas separadas, algo do tipo no Cienge, daí a gente só traz custos diretos para cá, porque é o que realmente você acompanharia por execução, né? Isso. Mas aí, nesse caso, até não lembro como que a Ideale faz, se ele faz aquele pacote único pegando a obra toda, você lembra? Não cheguei a perguntar. Mas tem algumas formas da gente trazer daí. Assim, eu tenho clientes que criam um pacote de custos indiretos, percorrendo a obra toda, vincula, né, tudo que tem em relação a custos indiretos a esse pacote. E aí vão medindo de algumas formas. Assim, eu tenho cliente que vai medindo sempre igual ao previsto, né, mesmo tendo ciência que isso pode dar uma variaçãozinha ali no avanço real da obra, né, porque se a obra está em atraso, dele mede custos indiretos igual ao previsto, melhora um pouquinho esse indicador, ou vice-versa, né. E aí eu tenho clientes que eles medem no mês
né, seja semanal ou até o final do mês, tudo que tem de atividade mesmo, né, que envolve custos diretos, aí eles veem quanto no final do mês teve de avanço e dá o mesmo avanço no custos indiretos, sabe? Entendi. Para ficar proporcional, que aí acaba não distorcendo muito. Uhum. Então tem essa saída que a gente pode fazer. Essa caneta ali. Eu lembro que lá na Ideal eles criaram 2 lotes de custos indiretos. Eu tenho cliente que às vezes cria mais de um pacote também, sabe? Às vezes cria um para mão de obra, um para, enfim, máquinas, custo administrativo, preferem separar. E outros que entendem, né, que na verdade o acompanhamento dos custos indiretos vai ficar mais no RP, na verdade, né? Porque não é algo que você vai medindo a execução. E aí preferem vincular em um único pacote só para realmente poder fazer a integração, sabe? Sim. Tem também, Letícia, clientes que fazem assim, ó, eles criam atividades mês a mês, tipo assim, cria só um lote de custos indiretos, mas ao invés de lançar um pacotão, pegando lá do começo da obra até o final, cria um para cada mês, e aí é uma outra forma de ajustar, né? Eles dão sempre avanço 100% naquele pacote, só que fica ajustando o peso financeiro lá na vinculação, sabe? Aí eu acho mais trabalhosinho. Achei complexo. Essas 2 opções que você me deu, eu acho que já resolvem o problema. Talvez eu separe em 2 pacotes, em 2 lotes, igual eles fizeram na Ideale. Eu vou analisar só os custos indiretos depois, separado. E às vezes tem uns que se comportam de forma diferente, que vale a pena medir diferente, assim. Entendi. Não, beleza. Que aí tudo que tá, imagina, né, indireto está nesse item 1 de pré-operacional, é isso? E aí o item 2 que tá... Necessariamente. Não? Ah, então tá. Não, mas tranquilo, tem flexibilidade como você vincular, tá? Sim, Não tem beleza. problema estar misturado. Então, beleza. Esse é o primeiro passo da integração, tá? Que é trazer a informação de orçamento da plataforma, né, do Senge para a plataforma do Previsio. A gente vai vincular em orçamento, né? Vocês vão começar depois a fazer medições. Aí tem um segundo passo que é devolver as medições para o Senge, mas a gente vai fazendo mais para frente, tá? Uhum. Então agora a gente faria a vinculação. Pablo, qualquer coisa você vai perguntando também, tá? Aqui a gente consegue expandir ali onde está nível, a gente consegue expandir até 10 níveis, né, de orçamento, então vocês conseguem ver todos os códigos que tem abaixo também, se vocês quiserem já abrir. E se preferir, Letícia, pode clicar naquela setinha lá em cima que tem do lado de categoria, para encolher aquela aba, que daí você aproveita mais a tela. Aí. Uhum. Então, a gente consegue expandir a todos os níveis e a gente consegue vincular também no nível que vocês preferirem. Então, por exemplo, se eu quiser pegar o pré-operacional, né, quisesse pegar o item 1 lá e vincular aquele valor de 500 mil às atividades de uma vez, eu poderia. Se eu quero vincular num nível mais detalhado, né, pegar ali o item sondagem e vincular uma atividade, aí depois pegar a limpeza de terreno e vincular outra, enfim, eu posso fazer isso também. A única coisa é que, vamos supor, eu comecei a vincular ali laudos técnicos, tá vendo? No item 1.1. Se eu começo a vincular esse item nesse nível, todos os nível 4, né, que a gente chama, do item 1, precisam estar vinculados nesse nível também, sabe? Então, laudo técnico, sondagem, serviço Tá, entendi. especializado. É que eu não posso vincular o laudo técnico e depois querer vincular serviços iniciais, né? Isso, eu teria que vincular de laudo técnico até locação de container nesse nível, e aí ele vai considerar que serviço inicial foi vinculado. Entendeu? Mas aí se eu quiser vincular serviços iniciais nesses níveis mais detalhados e depois querer vincular seguros no item 1.1.2, sem problema. Beleza. Entendeu? A gente pode fazer uma simulação pegando um item mais detalhado e outro mais macro, só para você ver como é que aparece a vinculação dele aqui, tá? Vamos pegar, por exemplo, os seguros e clicar ali, aproveitar que ele tem só um item, é o item 1.2, isso. Vamos pegar esse item seguro de obra e aí a gente vincula para você ver como é que vai aparecer. Para vincular, a gente vai
Primeiro a gente tem que ir lá em cima em vincular ao cronograma, isso. Aí a gente vai selecionar esse item, né, do seguro de obra. A gente faz aqui de exemplo, tá, Letícia? Não precisa estar certo, depois a gente ajusta. Clica no quadradinho, isso. E aí a gente seleciona a atividade ao qual esse item está vinculado. Pode ser mais de uma, tá? Então, quando você for pegar ali atividades da obra, se for atividades que se destrincham em elétrica, infraestrutura e outras atividades de elétrica, eu posso selecionar mais de um. Então, eu teria que criar uma atividade também de custos indiretos, né? Que eu só criei o lote por enquanto. Isso, tem que criar. Aí que vai ser aquele pacotão que você vai criar. Entendeu? Entendi. Mas pode pegar qualquer item, só pra gente, você ver como é que aparece a ponderação dele. Deixa eu ir logo no que já tá. Pode ser. Se você quiser também, quando for fazer, ficar mudando ali o nível para você encontrar mais fácil o item tranquilo, tá? Beleza. Vou vincular aqui infraestrutura, então. Aí tô vinculando tudo. Então, a gente vai pegar a infra e aí vai selecionar. Beleza. Você vai ver que quando você abre a setinha ali de fundação, Letícia, quer ver? Clica ali. Ele está selecionando. É que fundação só está em um lote, né? Está selecionando todos os lotes em que aquela atividade acontece. Entendi. Depois a gente pode pegar um outro exemplo, mas né, se você selecionar essa alvenaria aqui, que também seleciona, só para você ver. Pode clicar ali no check ali da alvenaria, no quadradinho. Ele vai de cara selecionar todos os lotes. Aí se for item que assim, não faz referência à fachada, quero só a torre, só de selecionar ali, e daí ele vai só para os itens da torre. Vamos descobrir agora. Beleza? Ou então, vai só para certo tipo que tem essa situação. Beleza. Tá? Dá para personalizar. E daí a gente vai lá em cima em ponderar. Como a gente vinculou só um pacote, né, vai 100% para o pacote fundação. Pode abrir a setinha que tem ali do lado. E aí ele vai agora separar entre os serviços, certo? Então, ele sempre vai te trazer de cara uma divisão igual, tá? Mas aí você pode ir ajustando os percentuais ali para que ajuste, né, o peso de cada serviço. Nesse caso aqui, que eu tenho essa divisão dentro de fundação, que eu não estava lembrando que eu tinha, e eu tenho uma divisão dentro de infra também, talvez seja melhor eu dividir itens, ao invés de dividir isso tudo. Tipo assim. Entendi. Volta que ao invés de infra, eu vou dividir estaca hélice. Pegar aqui, estaca hélice. Aí eu tô pegando aqui tudo que eu tenho embaixo em estaca hélice, aí vou de novo aqui em fundação. Aí eu quero vincular num serviço só, eu consigo? Não consigo. Aí você pode excluir os outros nesse lixinho. Vai excluir a vinculação. A única coisa que você tem que lembrar daí é de ponderar todos, sabe? Tipo assim, eu vinculei um valor a estacas. Eu tenho que lembrar que os outros itens lá eu não coloquei um valor ainda, sabe? Aí você vai pôr 100%, né, para ele. Tem que dar um enterzinho depois que você digitar. Vamos ver. Aí. Então, agora Pode salvar? Deixa eu só conferir. Tá certo. Tinha atualizado o item, né? Isso, só salvar. Você vai ver que esse elo da hélice contínua ali, saiu aquele tracinho, né? Então quer dizer que ele já está vinculado a uma atividade. E aí todos os itens abaixo dele estão com a setinha para cima, mostrando que esses itens que estão com a setinha foram vinculados no nível superior. Beleza. Entendeu? Quando for o contrário, por exemplo, se você vinculasse mobilização, aço, concreto, aí o item de execução de estaca, eles continuam e ia estar com uma setinha para baixo. Mostrando que ele foi vinculado no nível inferior, tá? Entendi, beleza. Se quiser pegar um exemplo de algum item que você vincule a mais de uma atividade, só para você ver como é que funciona também. Quero. Os itens que mais dão dúvida é o que eu mais quero ver com você. Não, vamos ver. Esse aqui na hora. Vamos pegar a elevação de alvenaria, então. Alvenaria. Aí, aqui vai acontecer aquilo que eu falei com você, tem marcação e elevação. Aí eu vou, só que tá dentro lá em serviço, então eu tenho que falar que vai estar em tudo aqui primeiro. Aí a gente vai pensar só nos lotes.
Depois a gente pensa nos serviços. Porque às vezes tem item que, vamos supor, faz referência aos tipos, mas no térreo é diferente, você pode fazer essa divisão nesse momento, mas Isso. aí que a gente vai ajustar os serviços. Tá, eu posso tirar então marcação aqui, porque eu estou falando só da elevação agora, Aham. 100 e venho para cá. Isso, aí ele vai te mostrar o peso dos lotes, né? Mesma coisa em tudo que tiver serviço, assim. Então, ele também traz uma divisão igualitária, mas se os tipos têm um peso maior que térreo, que tem, enfim, você pode ir ajustando, tá? Tá. Esse- Aí aqui, se eu clicar aqui, distribuir porcentagem de acordo com as áreas dos lotes, ele vai pegar aquela área que eu dei lá, que só tem uma opção de eu botar, né? que é aquela área que você coloca quando cria o lote, que seria uma área de piso, né? Isso. Aí, nesse É. caso de alvenaria, é melhor eu tratar em percentual, né? E aí eu Sim. tenho uma divisão auxiliar aqui no meu levantamento, Uhum. trago para cá. É isso, né? Isso, você vai ajustando aí o peso. A única coisa que vai ver, ajusta um valor. Você vai ver que você bota 7, por exemplo. Ele vai ficar te mostrando lá embaixo que não está somando 100%. A única coisa é que daí ele vai estar bloqueado para salvar enquanto não estiver somando 100. Se estiver passando ou a menos, né? Mas aí você pode configurar da forma que fizer sentido com o projeto de vocês e depois salvar. Beleza. Tá? Uhum. O que eu queria te mostrar também é um item que, por exemplo, você selecione mais de um pacote. Tá, deixa eu ir. Acho que instalações tá assim. Vamos lá. Aham. Instalações. E aí, nesse caso da alvenaria, que teve a elevação, Letícia, só daí depois lembrar de vincular a marcação com Uhum. algum custo ali, né? Beleza. Aqui, instalações. A instalações elétricas está tão dividida. Vou pegar aqui e vou botar tudo. Porque a divisão não está igual. Tem uma divisão aqui, mas a divisão não vai estar igual aqui. Então, vou. Não, pegar. mas você tem bastante flexibilidade de AP, assim, sabe, Letícia? Você fala assim, tem os itens em separado, mas não é todos que tem pacote criado, é isso? É Para isso. fazer um depara de um para um, assim. Sim. É, Tá parecido, mas não tá igual, entendeu? entendi. Você acharia mais fácil distribuir o peso pegando já o pacote Eu acho inteiro? que sim, porque, por exemplo, eu tenho um item aqui de mão de obra criado que Uhum, ele é inerente a todos. Eu não, entendi, aí eu teria que dividir isso aqui em todos, depois juntar. Eu entendi. acho que funcionaria também, né? Se eu pegasse, por exemplo, eu tenho um aqui que é quadro disjuntores. Aí eu vinculo ele com o disjuntor do lado de cá, que eu também tenho. Uhum, E uhum. depois eu poderia vincular a mão de obra ao disjuntor também, ou não pode? Isso, pode. Por isso que tem Hum, essa flexibilidade. Você pode vincular mais de um item do orçamento ao mesmo pacote. uhum, E eu posso ter itens do orçamento também distribuído entre mais pacotes. É bem flexível. Aí a plataforma vai somando. Ó, a gente vinculou tal item ao pacote de disjuntores e também tal item ao disjuntor. Ele vai somando o custo que está atribuído àquele pacote. Então não deixa, tem problema. Não tem problema não ser esse depara de todos, sabe? entendi. Tá, vamos supor que eu quero dividir igualzinho. Só ver todos aqui. Tá. Aí salvei. Aí agora eu quero botar mão de obra também. Deixa eu ver. Uhum. Aí, o mão de obra que você pode fazer, você já seleciona todos os Todos. pacotes em que ela vai ser distribuído. Daí a gente já distribui ela. Tem vários. Esse aqui não tá. Não tem atividades planejadas. Tem que estar planejado já para eu dividir. Faz sentido. Esse aqui também. Ele não tá lançado, né? Ainda não. Mas não tem problema, a gente ajusta depois. Beleza. Então, mesma coisa, ó, ele vai vincular aquele item do orçamento, naquele valor, entre todos esses pacotes. De início também vai trazer uma divisão por igual, mas aí você pode ajustar o peso se for o caso, tá? Uhum. Tanto entre os pacotes quanto lá Aí nos lotes. vou montar. Uhum. Aí depois eu ponho aqui.
Então, mas e aí no caso de ter lugares que eu tenho esse serviço? Tem lotes que eu tenho esse serviço e tem lotes que eu não tenho. Uhum. Aí eu vou ter que dividir aqui e depois dividir aqui. Primeiro no serviço, depois no lote, né? Tipo assim, eu já vou ter que pensar que eu tenho isso daqui em menos lotes, aí eu vou ter que fazer uma divisão aqui primeiro, para depois ir aqui dentro. Eu tô pensando, é mais complicado essa situação que a gente tem alguns lotes e não tem em outros, sabe? Porque Sim. pode ter caso também que daqui ele vai fazer. Vamos supor que só tem serviço. Igual você falou, posso ter 2 serviços em alguns lotes, 3 em outros, e aí quando você abrir a setinha ali, vai aparecer só os lotes em que ele acontece, né? Isso, Igual esse aqui que só acontece no hall, é isso? Não acontece isso aí, em outros lotes. isso aí. Esse aqui já aconteceu. Acaba tendo que ter um cálculozinho ali para você pensar no peso, né? Isso. Mas beleza, porque aí eu repenso a divisão já sabendo como que ele funciona. Uhum. E aqui tá dando para ver também que ele pega tanto o serviço quanto o pacote. Aqui tá É porque o que acontece no lote elevador, ele deve estar sem serviço nenhum. isso, ele é um pacote. Aí ele acaba fazendo essa diferença, sabe? Isso aí. É, Mas tá ótimo. ele acaba dividindo igualmente entre o lote em que não tem serviços e entre os outros serviços. Uhum, É, essa que seria a situação daí que ele gera, sabe? uhum. Ah, beleza. Deu para entender, eu acho. Tá? E aí, então tem isso. Você pode selecionar mais de um item para o mesmo pacote e vice-versa, assim, sabe? Mais pacotes para o mesmo item. Caso você queira ajustar alguma ponderação, quiser voltar lá no início onde a gente vinculou ali era... Esqueci o nome do item. Também esqueci qual que a gente vinculou. Foi infra, eu acho que Mas está. era um dos primeiros. Acho que é da hélice, né? Isso. Vai ali no elozinho, vai naquele lapisinho de editar. Então, se vocês quiserem, né, estamos vinculando, a gente verificou algum ponto para corrigir. Pode vir aqui, ajustar, né, a distribuição. Se quiser colocar mais um vínculo, tá vendo aquele vínculos mais? Vamos supor que era um item que, não é só nesse pacote que ele é vinculado, também tem mais um pacote. Posso incluir aqui, ou, se preferir, quando um item que já está vinculado como esse, e quer ver, volta ali para a tela, eu clico de novo naquele quadradinho ao lado da hélice contínua ali, isso. Quando eu faço esse vínculo, ele vai por cima, sabe? Ele substitui o que existia. Então, se você pegar esse item aqui agora e vincular um pacote de elétrica, por exemplo, ele vai estar todo vinculado ao pacote de elétrica. Ele vai substituir o vínculo que você tinha criado. Se você quer só ajustar algum peso ou fazer uma edição, vai no editar ao invés de vincular de novo, sabe? Mas se eu clicar aqui e vincular outro pacote, ele não vai somar? Não, daí quando é o mesmo item distribuído por mais de um pacote, você precisa selecionar todos os pacotes ou editar criando mais vínculos. O que eu posso fazer é pegar assim, o item de hélice vai para a fundação e o item infraestrutura também vai para a fundação, posso fazendo isso separado. Não entendi, é o contrário, daqui para lá, não de lá para cá. Isso, quando o mesmo item é referente a várias atividades, já seleciona todas elas, ou se esqueceu, né, que tinha uma a mais, vai no lapisinho, igual a gente foi ali no hélice contínua, quer ver? Só para a gente fazer de exemplo. Clica ali em vínculos mais e seleciona um outro pacote, por exemplo. Isso, daí a gente selecionaria esse pacote nos lotes em que ele acontece, e aí a gente ia criar mais um vínculo para esse item, sabe? Não sei porque ele não está clicando. Ou ele está botando. Ele já foi. Eu estou aqui achando que ele não foi, ele já foi. Mas seria mais ou menos isso. A gente adiciona um aí, ou na hora de vincular, já seleciona tudo que vai para esse, sabe? Que daí você vai reponderando. Beleza. Entendeu? Uhum. Tem algumas flagzinhas que ajudam a ir conferindo conforme vocês vão vinculando, que é ali em cima. Vai ter a primeira, pode ir mais para cima.
Ah, perdão, tem que clicar em voltar ali. Qual voltar? Aqui? Isso, aham. Ah, tá. Tá vendo aquele itens desvinculados do cronograma? Então, conforme vocês forem avançando, se quiserem ligar ela, vocês conseguem visualizar itens que ainda não estão atribuídos a nenhuma atividade, né? Entendi. Então, a Vai ideia é que tirar os que já estão e vai mostrar para mim só os que não estão ainda, né? isso. Sempre que tiver um item num nível mais baixo que está sendo vinculado, por exemplo, vamos supor que você vinculou ali água e esgoto, vinculou energia, mas de internet até cópias e plotagens não vinculou ainda. Ele vai te mostrar o item despesas mensais como não vinculado, porque tem que terminar de vincular todos que estão abaixo dele para ele estar vinculado, tá? Só esse o ponto, mas aí o ideal é que, né, a gente tem que chegar num momento em que quando liga esse botãozinho, não aparece nada, porque tudo já está vinculado. O segundo item, provavelmente vocês não vão usar muito agora, mas só para entender o que ele mostra itens que não estão somando vínculo 100%. Isso normalmente acontece quando vocês fizeram uma vinculação, mas alguma atividade foi excluída do cronograma, ou algum serviço foi excluído, e aí aquele item deixou de existir no vínculo também. Então vamos supor que eu tinha um item do orçamento que estava vinculado 70% elétrica parede, 30% elétrica teto. E aí eu excluí esse pacote elétrica teto. Aquele item vai estar só 70% vinculado a uma atividade, entende? Aí você tem que voltar aqui e reponderar ele. Seja jogando 100% para aquele pacote que sobrou, ou vinculando algum outro pacote. Então, isso vai ser mais assim, caso vocês fizerem alguma reprogramação no cronograma, apareceria aqui caso alguma atividade fosse excluída. Tá? Não é muito para agora, assim, difícil acontecer, mas se tiver, daí a gente vai acompanhando. Sim, quando eu for vincular, eu já tenho que selecionar tudo que eu quero vincular, né? Então, por exemplo, eu quero vincular alvenaria, eu tenho que selecionar tudo já de alvenaria que eu quero vincular. Não posso vincular uma parte e deixar outra parte aberta ainda, né? O orçamento você pode, tipo assim, eu quero vincular só uma parte do orçamento à alvenaria. Isso pode, porque você vai escolhendo os códigos ali, né? Então tem lá 3 códigos que eu já quero vincular a alvenaria, mas tem outros 3 que eu ainda quero ver como é que vai ser distribuído. Tranquilo. A única coisa é que quando você vai vincular um código, o ideal é que você já saiba para todos os pacotes em que ele vai, que daí você já seleciona todos e ajusta o peso, entendeu? Tá. Qualquer dúvida no operacional, assim, vocês vão me chamando aí durante a semana também para não precisa esperar a reunião, tá? Qualquer coisa vocês me gritam. Beleza. Aí, conforme a gente for vinculando aqui, esse é o peso financeiro que essa atividade vai ter lá na dashboard, tá? Então, conforme vocês forem medindo depois, na dash físico-financeiro, é esse peso que vai dar o percentual de avanço quando vocês medirem a atividade. Já na dash física, acaba sendo a duração em dias. Então, esse é o diferencial, tá? Beleza. E aí, só para vocês entenderem onde a gente vai chegar, depois que a gente vincular tudo e tiver finalizado o cronograma, aí a gente crava a linha de base. Tá. Daí eu vou ter aquele cronograma inicial, meta, né, do projeto, já com os pesos financeiros atribuídos a ela também. E aí eu posso começar a medir, a reprogramar e acompanhar dados em dashboard. Beleza? Então, beleza? Acho que o próximo passo assim, seria a gente evoluir com a vinculação desse orçamento. Em paralelo, que conseguirem também avançar ali do loteamento, né, no lançamento do cronograma também legal, para daí na próxima reunião a gente falar de medição. Daí a gente pode até cravar juntos a linha de base, se ficar alguma dúvida, e aí a gente começa a falar de medição. Aí nessa próxima reunião, Letícia, seria legal, de repente, se for engenheiro de obra que for fazer medição, trazer eles também, sabe? Beleza, a gente vai marcar assim. A próxima reunião só que vai ficar para o fim do mês só, que é quando eu vou estar aqui de novo. Você volta que dia mesmo? Eu vou estar aqui dia 25. Dia 25. Ah, tá. Aí a gente vai marcar uma reunião, sei lá, dia 29 ou 30. Acho que 30 é melhor. Tá. Eu vou estar do dia 28 ao dia 30, eu vou estar num evento da Prevision lá em Floripa. E vai ser meio complicado, eu acho, Vamos deixar para outra semana, então, porque os engenheiros de obra também vão estar atoladaços nessa semana. Fechamento, tudo, né? A outra semana vai ser mais tranquila para eles. Tá.
eu ia falar só, Pablo, o que você acha de deixar um checkpoint ali na semana do dia 21, para eu poder te dar um apoio, alguma coisa, assim, ver se tem dúvidas? Pode ser? Pode ser? Dá Pode. para fazer também toda semana ali, ou se você sentir, Paula, até dia 21 já tô com muita dúvida, vamos marcar uma meia horinha ali para tirar? Tranquilo, tá? Beleza. Que daí se a gente vai avançando nisso. Na semana do dia 21, tem algum dia que é mais tranquilo para você? Marca já dia 21, eu acho que é a segunda. Na segunda? Licença para terça. Segunda tá tranquilo para mim. Pode ser, então. À tarde, melhor? Pode Pode ser. ser às 2, às 3? Às 3? Às 3? Tá. Eu vou deixar marcado aqui. E aí a gente deixa daí para o começo do mês que vem a retomada daí com a medição, tudo. Show. No dia 4 ali, você acha, Letícia? Deixa eu ver que dia que é. É uma segunda também. Não sei se segunda já é um dia melhor para você. Vamos botar para quarta, dia 6, pode ser? Eu acho que segunda para os engenheiros de obra também é complicado. Pode. E quarta é mais tranquilo. Aham. Aí pode ser, sei lá, umas 1h30 no início da tarde, você consegue? Pode ser, aham. Vou marcar aqui. Aí eu já deixo reservado, mas aí quando você voltar, ali na semana que você voltar, precisar fazer algum ajuste, aí você me fala. Beleza. Tá? Tá bom. Beleza. Então, o próximo passo seria o orçamento. Ficou alguma dúvida, Letícia, Pablo? Não, só muito dever de casa. Essa é a parte mais chatinha, assim, de operacional, sabe? Mas também é uma coisa que a gente faz uma vez. Depois, até a gente pode entrar nisso na próxima reunião, até esse caso tem alguma atualização de valores, alguma coisa assim, tem como a gente atualizar de forma que não perca esses vínculos. Então, Paula atualizou valores, mas a distribuição é igual. Você me fala que daí a gente atualiza de uma forma que não perca, não tem que fazer tudo de novo. Beleza. Tá bom? Deve acontecer no do loteamento. Aham. Ainda não validou. Tá se ajustando ainda. Não, beleza, mas aí a gente faz isso. O cuidado que a gente tem que ter, só até para já te passar, caso for ter alteração do loteamento, é assim, se for só valores, se manter a mesma estrutura de códigos e tudo mais, a gente atualiza e só atualiza valores. O que tem que ter cuidado é quando vai ter itens a mais no orçamento, sempre, se possível, colocar na última posição do nível em que ele ocupa. Então, se ele... código, né? Isso, porque daí ele vai ser o único código que você vai ter que vincular a mais. Eu tenho até um artigo da Central de Ajuda que fala sobre isso, eu posso te mandar ali, mas é só esse cuidado. Porque se ele entrar no meio de códigos que já existiam, aí vai perder alguns vínculos, sabe? Sim. Mas não, é só isso. Que, pelo menos a EAP a gente está deixando ela validada para não acontecer isso. Aham. Então beleza. Mas é isso então. Eu vou... Não sei se chegaram a ver o e-mail que eu mandei. Mandei alguns materiais lá. Mandei aquele momento do cliente que teve gravado com a Vanessa Fazinga, que é uma... eu não consegui assistir ainda. Eu vi o e-mail, preenchi o formulário que você tinha pedido. Boa. Aham. Não consegui ver as outras coisas ainda. Não, mas beleza. Só para ver se vocês conseguiram receber, mas a hora que tiver um tempinho, um conteúdo bem legal. E aí, naquele site que eu mandei lá, eu vou colocando essas gravações também, caso vocês queiram rever alguma coisa do tipo. Tá bom? Tá bom. Então, beleza, gente. Obrigada. Até mais, então, qualquer coisa, Pablo vai me chamando ali no WhatsApp, a gente vai falando. Tá bom? Tenho, te passo. Vou passar o seu número para ele. Tá, beleza. Obrigada. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Tchau.